Chernobyl. O acidente de Chernobyl aconteceu em 26 de abril de 1986, quando o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu e lançou um material radioativo na atmosfera. Esse foi o maior acidente nuclear da história. Essa tragédia ocorreu na usina VI Lenin, localizada na cidade de Pripyat, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Chernobyl, na extinta União Soviética, atual território ucraniano. Matou milhares de pessoas e contribuiu para o fim da União Soviética. Mas enfim, o que aconteceu em Chernobyl? O acidente de Chernobyl aconteceu às 1h23 e 47 segundos da madrugada do dia 26 de abril de 1986. Esse acidente aconteceu no reator 4 da usina de Chernobyl e foi resultado da falha humana, uma vez que os operadores do reator descumpriram diversos itens dos protocolos de segurança. Além disso, foi apontado posteriormente que os reatores RBMK usados em Chernobyl e em outras usinas soviéticas, tinham um grave erro no seu projeto, o qual permitiu que o acidente acontecesse. Tudo ocorreu durante um teste de segurança que estava em curso e resultou na explosão do reator 4. Com a explosão, 2 trabalhadores da usina foram mortos e, na sequência, um incêndio no reator 4 se iniciou e durou dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantia de material radioativo. O vento levou um material radioativo lançado na atmosfera, principalmente para o oeste e norte de Pripyat, e a radiação espalhou-se pelo mundo. Foram identificados altos níveis de radiação em locais como Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia e até em locais muito distantes, como Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Os primeiros a alertarem a comunidade internacional de que algo havia acontecido na União Soviética foram os suecos. Os questionamentos realizados ao governo soviético levaram-no a admitir que o acidente havia acontecido no dia 28 de abril. Até então, os soviéticos trataram de esconder o que havia acontecido, temendo os impactos disso para a reputação do país. Principais causas do acidente. Como já dito antes, o desastre de Chernobyl foi ocasionado por uma sucessão de erros humanos e violações de procedimentos de segurança. No dia 25 de abril de 1986, durante um desligamento de rotina, os técnicos da usina realizaram um teste no reator Chernobyl 4. O teste consistia em determinar quanto tempo as turbinas eram capazes de girar após uma queda abrupta de energia. O teste em questão já havia sido executado no ano anterior, quando se percebeu que as turbinas haviam parado muito rapidamente. Para resolver isso, novos dispositivos foram instalados ao longo do ano e precisavam de testes. Consequências do acidente. As consequências do acidente de Chernobyl foram profundas, sobretudo para 3 países: Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, todas as 3 antigas repúblicas da União Soviética. Nas questões políticas, o acidente de Chernobyl reforçou as medidas do governo de Mikhail Gorbachev, então presidente da URSS, de realizar o desarmamento nuclear da União Soviética. Além disso, o acidente também contribuiu para o fim da União Soviética. Isso porque houve impactos econômicos pesadíssimos para a União, uma nação que se arrastava em uma crise econômica desde a década de 70 e que viu a situação agravar-se na década de 80 com a guerra do Afeganistão e o acidente nuclear. Mortes causadas. Dos 56 mortos em Chernobyl, 47 eram funcionários e 9 eram crianças, que morreram de câncer de tireoide. As projeções exageradas ocorreram em parte por causa dos erros nos cálculos sobre a quantidade de radiação a qual as pessoas foram expostas. Consequências para os diretores das usinas. Junto com Nikolai Fomin e Viktor Brilkanov, Dyatlov foi levado a julgamento por falha em seguir regulações de segurança que levaram ao acidente. Em 1987 ele foi julgado, culpado por negligência e sentenciado a 10 anos de prisão. Ele foi anistiado e solto 3 anos depois. Conclusão. O acidente de Chernobyl foi um dos maiores acidentes nucleares da história.
Seus erros e acertos nos trouxe o perigo de realizar essas atividades. Vale a pena lembrar que o erro não foi das máquinas, e sim o erro foi humano.